Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Opinião do Especialista, um conteúdo da Academia Digital Einstein. Eu sou Yasmin Frati, aluna da Faculdade de Enfermagem do Einstein. Hoje nós vamos falar sobre a atuação do enfermeiro na identificação e manejo da sepse. E para essa discussão, convidamos a especialista em enfermagem, Andrea Pardini. Seja muito bem-vinda e é um prazer em tê-la aqui conosco para falar sobre esse assunto tão importante que é a sepse. Oi, Yasmin, obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de comentar um pouco sobre a prática diária do enfermeiro, seja do enfermeiro de clínica médica, de terapia intensiva, de pronto-socorro. E eu acho bacana também trazer isso, em especial para os alunos da graduação, que vão ser os nossos enfermeiros de amanhã. Então, muito obrigada. André, para a gente dar uma introdução no assunto, o que é a sepse? Tá, a sepse, quando a gente olha o que a mídia fala pra gente, a gente percebe assim, é um conceito muito comum, infecção generalizada. No entanto, o que eu acho super importante trazer é que o que é generalizada é a resposta inflamatória que o indivíduo apresenta frente a um micro-organismo. Vou tentar explicar de uma outra maneira. Então, vamos imaginar que você, Yasmin, tem um quadro de pneumonia. E aí, se a gente for por esse conceito inicial que eu falei, de infecção generalizada, pode ser até que você não perceba que aquela pneumonia pode te levar a um risco de sepse. No entanto, se o seu organismo, o organismo de qualquer pessoa, desencadear uma resposta inflamatória exagerada, esse indivíduo pode ter um quadro de sepse. Então, sepse nada mais é do que uma resposta inflamatória do organismo frente a um agente infeccioso. E que agente esse? Bactéria, vírus, fungo, protozoário, qualquer tipo de infecção pode culminar num quadro de sepse e choque séptico, que é a forma mais grave. Ah, entendi. A gente escuta muito falar isso mesmo, que é uma infecção generalizada, né? Mas assim, qualquer indivíduo pode ter a sepse? Existem alguns indivíduos que, por situações clínicas e doenças prévias, podem desencadear um quadro séptico com maior risco do que outro. Então, por exemplo, um paciente hepatopata grave, um paciente oncológico, um imunossuprimido pós-transplante. Então, por conta das patologias de base da história clínica do paciente, esses pacientes têm mais risco de desenvolver um quadro séptico. No entanto, não elimina o risco de um paciente ígido, de uma pessoa ígida, sem doença nenhuma, sem comorbidade nenhuma, desenvolver um quadro séptico. Pode ser que existam aí até alterações genéticas, né? Tem aí algumas linhas de estudo, pensando aí nessa possibilidade de por que um indivíduo pode fazer uma resposta inflamatória tão exagerada e desenvolver um quadro séptico por um micro-organismo que, de repente, outra pessoa numa mesma situação pode não ter essa resposta inflamatória exagerada. Outra coisa também, extremos de idade. Então, idosos e crianças têm maior risco de desenvolver sepse. Tem desafios para fazer esse diagnóstico? Tem muitos desafios para fazer o diagnóstico de sepse. Primeiro, porque ela pode passar desapercebida no contexto do dia a dia dos profissionais. E por que ela pode passar desapercebida? Os sinais clínicos de sepse podem ser sinais que acontecem em outras situações. Então, por exemplo, pode ser que o profissional não valorize ali, de repente, uma taquicardia, o início de uma hipotensão. Por quê? Porque isso pode acontecer em várias outras patologias. E como na sepse, e aí pensando na questão que você trouxe, os desafios, né? Como na sepse não existe nenhum marcador, isso dificulta ainda mais o diagnóstico. O que eu quero dizer com isso? Então, por exemplo, eu vou trazer o exemplo de um paciente com infarto. Então, um paciente com infarto, ele vai ter dor no peito, ele vai elevar enzimas cardíacas. Então, daí você vai lá com aquela dor no peito, a equipe já sinaliza, olha, pode ser um infarto, vou coletar exames laboratoriais específicos, tipo a troponina, por exemplo, que vai se elevar e você vai falar, olha, esse paciente está infartando. Você vai fazer um eletrocardiograma e se esse paciente tiver um QRS alargado ali, também vai te sinalizar um infarto. Foi só um exemplo que eu quis trazer, mas na sepse a gente não tem isso. Então, na sepse não existe um marcador, um exame específico que você colete e fale, olha, este indivíduo está desenvolvendo um quadro séptico.
O que acontece na sepse? Essas alterações clínicas, que podem ser sutis e, infelizmente, passarem desapercebidas, só que existe um tempo dependência para a gente ter mais sucesso em desfecho entre identificar a sepse e iniciar o tratamento, que é o que pode mudar aí a história clínica desses pacientes. Então, não ter um marcador específico é um dos principais confundidores. E eu acho que uma outra coisa que eu queria trazer também, que é mais um desafio da sepse, é que na sepse não existe um especialista. E o que eu quero dizer para você como especialista? Vou trazer de novo o exemplo do infarto. Se você tem um infarto, quem é o médico que você vai chamar? Cardiologista. Um cardiologista. Se você tem um AVC, quem é o médico que você vai chamar? O neuro. E se você tem uma sepse, é o médico que está de plantão, tá? Então, não existe um médico especialista no diagnóstico de sepse. O que a gente espera é que o paciente séptico seja tratado pelo emergencista ou pelo intensivista, porque são os profissionais que mais têm know-how ali para conduzir a deterioração clínica que esse paciente vai apresentar na fase inicial e muitas vezes, se ele evoluir com maior gravidade, no contexto da gravidade ali. Que vai ser um primeiro médico que vai estar ali de plantão, vai chamar quem estiver disponível ali no momento. A chance de sucesso é maior se a gente tem um médico que seja especialista em doente crítico, porque a gente não tem um especialista em sepse, mas a gente tem especialistas em doentes graves. E aí, todo o nosso aplauso aqui para o emergencista e para o intensivista, que são as pessoas que vão conduzir ali da melhor maneira o diagnóstico. E aí você pode falar assim, André, o infectologista é sensacional. Ele vai ajudar a gente a direcionar qual o melhor antimicrobiano, qual o melhor tratamento, direcionar culturas e antibiótico terapia. No entanto, nesse contexto inicial, nessas horas de ouro da sepse, o que a gente deseja muito é que o intensivista ou o emergencista façam essa condução inicial do atendimento. Entendi. E como que é o tratamento da sepse? O tratamento é tempo dependente. Então, existem horas de ouro ali entre o identificar a sepse, que é algo extremamente desafiador, como eu trouxe para você, e a questão de iniciar o tratamento. Como os sinais clínicos muitas vezes podem passar desapercebido, porque são sinais sutis, né? Então, por exemplo, uma alteração de pressão arterial, uma taquicardia, uma alteração do nível de consciência que, se não for algo abrupto, pode ser que não chame tanto a atenção da equipe. Então, tudo isso tem correlação com o início do pensar em sepse. Perfeito, pensei em sepse. Vou relacionar isso a quê? Então, primeiro eu preciso ter a infecção e aí a alteração clínica. A partir desse momento, eu preciso deflagrar o protocolo de sepse. O que compreende esse atendimento inicial? A gente coletar um conjunto de exames para esse paciente. Então, primeiro, chamar o médico mais adequado, que é quem? O emergencista ou o intensivista. Ótimo. E aí, o enfermeiro ter o direcionamento de qual é o profissional que ele precisa chamar, também acho que é algo fundamental para a gente pensar nisso. Um outro exame fundamental que a gente tem dentro do pacote sepsis são as hemoculturas. As hemoculturas vão direcionar a equipe a identificar qual foi o micro-organismo causador da sepse. E ela é fundamental porque é com ela que a gente vai conseguir fazer o ajuste necessário de antibiótico terapia, caso seja preciso. Então, a gente tem tempo para fazer essa coleta de exames, fluxos institucionais desenhados para a gente cumprir aí esses tempos. E aí, na sequência, a gente vem com o antibiótico. O antibiótico na sepse é o que mais tem evidência de literatura que muda desfecho. Tem estudos falando que a cada hora que a gente atrase o início do antibiótico, a gente aumenta em 8% a chance do paciente ir a óbito. Então, antibiótico terapia adequada pode mudar a história de vida deste paciente. Depois do antibiótico, que a gente precisa entender, e aí eu tô falando assim, Yasmin, mas quando a gente tá atendendo um paciente séptico, as coisas meio que vão acontecer de maneira simultânea, né? Então, eu coleto os exames na sequência antibiótico, terapia e volume. A questão do volume é o quê? Repor soro, repor
Ringer em especial, que é o que a gente espera, Ringer lactato para o paciente. Ai, Andréia, na minha instituição não tem o Ringer lactato à beira do leito, não é algo tão simples assim. A gente sabe, né? A gente está num país continental com muitas realidades institucionais e isso precisa ser deixado claro. O padrão ouro seria a gente fazer Ringer lactato. O Ringer, de uma maneira simples, ele vai ser mais fisiológico do que o soro fisiológico para o paciente. E é fundamental a reposição volêmica no paciente com sepse. Qualquer paciente séptico, você pode me perguntar, Yasmin, não, o paciente que apresente hipotensão ou hiperlactatemia. E aí, lembra que eu falei da importância do lactato? O lactato vai ajudar a gente também a entender qual é o paciente que precisa de mais ou de menos volume. Aí fizemos a coleta dos exames, iniciamos antibiótico, volume, aí chega o momento da gente identificar qual é o local mais adequado para esse paciente estar alocado. Então, vamos imaginar que tudo isso aqui aconteceu dentro do pronto-socorro. Se esse paciente está estável, restabelece pressão e a gente tira ele do protocolo, entende que aquilo poderia ser uma desidratação ou algo do tipo, esse é um paciente que poderia ir para uma enfermaria. No entanto, se a gente fecha critérios de sepse, ou seja, pacientes com disfunção orgânica, e aqui a gente usa o critério SOFA maior ou igual a 2, é um paciente que precisa de um cuidado mais individualizado. E aí esse cuidado é onde? Na enfermaria? Não, a gente não imagina que a enfermaria seja o local mais seguro para o paciente séptico ficar. Por quê? A gente entende que dentro da enfermaria, o paciente que está lá precisa estar estável. A gente tem um alinhamento ali de número de profissionais por paciente e o que a gente espera é que o paciente não faça uma deterioração clínica neste ambiente. Óbvio que se fizer, o enfermeiro tem que estar apto a deflagrar os fluxos institucionais e buscar a ajuda do profissional adequado. E aí, nesse contexto de gravidade, é fundamental identificar qual é o paciente que se enquadraria mais num perfil de unidade semi-intensiva ou numa unidade de terapia intensiva para que tenha aí os cuidados ou cuidados invasivos que sejam necessários do ponto de vista de ventilação mecânica, agentes vasopressores que só a UTI vai conseguir conduzir da melhor maneira. E qual mensagem você passaria para a enfermagem sobre a importância da atuação na identificação da sepse? O enfermeiro, ele é fundamental na identificação da sepse. Ele é o profissional que está próximo do paciente 24 horas do dia. Ele é o profissional que dentro de qualquer instituição e de qualquer área está próximo do paciente. Então, a gente tem enfermeiro na clínica médica, na unidade de pronto atendimento, na endoscopia, no centro cirúrgico, no ambiente de UTI, e qualquer paciente em qualquer unidade pode desenvolver um quadro séptico. O sonho é que esse enfermeiro esteja empoderado do que ele precisa fazer para conduzir o doente séptico, porque ele é o principal responsável na identificação. Pelo fato de estar próximo, pelo fato de ter vínculo, entender que, olha, poxa, esse paciente aqui ontem, ele estava internado com a gente com uma pneumonia e ele estava confortável no catéter nasal. Hoje, está precisando de uma máscara com oxigênio. O que está acontecendo? Então, ele é o primeiro profissional que pode ali identificar essa alteração clínica, que a gente não pode pensar só naquele paciente que chegou ali no ambiente de pronto atendimento, tem aquele que já estava internado. E aí, trazendo aí para o contexto do pronto atendimento, eu falo para as meninas da unidade de pronto atendimento que a triagem, o momento da triagem, é um momento crucial para a sepse. Eu falo assim para elas que a triagem é o coração do protocolo sepse. Dentro da triagem é o momento que o enfermeiro ali, ele tem 2 ou 3 minutos para identificar qual o risco do paciente e deflagrar para onde aquele paciente precisa ir. Então, elas precisam ser muito, muito, muito assertivas. Um fluxo inadequado no ambiente de triagem pode conduzir esse paciente para um local não tão seguro de atendimento. E o que eu quero dizer com isso? O que a gente espera é que o paciente em suspeita de sepse seja atendido na sala de emergência. Por que na sala de emergência? A gente tem um profissional médico, a gente tem monitorização, a equipe já vai iniciar a coleta do pacote.
Se o enfermeiro da triagem, por algum motivo, não identificar que aquele paciente tem um risco de sepse, esse paciente pode seguir um fluxo que vai ser o quê? Aguardar um médico atender, ou aguardar a fila do consultório, enfim. E o que a gente espera, lembra que eu falei? Sepse é tempo dependente. Então, entre o risco e o tratamento, a gente tem tempo para fazer. O enfermeiro da unidade de pronto atendimento tem um papel fundamental na identificação da sepse. E aí, só para falar para você, aqui no nosso hospital, 70% dos casos de sepse são identificados já na unidade de pronto atendimento. Ou seja, a sepse começa lá. O protocolo de sepse, se a gente for olhar aí o histórico, ele foi feito para as unidades de pronto atendimento. Óbvio que a gente busca as melhores práticas, a gente amplia isso para as unidades de internação, para o ambiente de UTI, porque o pacote de primeira hora é bem-vindo em qualquer local. Porque a gente já sabe que tem mudança de desfecho quando a gente segue e cumpre as medidas do pacote. Óbvio que os pacientes, muitas vezes, mesmo a gente cumprindo o pacote, o desfecho do paciente pode ser desfavorável, no sentido de gravidade, de doenças prévias, de idade. Então, existem outros riscos inerentes que podem levar o paciente ao óbito. Mas acho que a grande responsabilidade do profissional de enfermagem é entender, eu fiz tudo o que eu poderia ter feito, eu identifiquei a sepse em tempo hábil. Isso é fundamental. E o enfermeiro do pronto-socorro tem papel de direcionar todo esse momento inicial ali. E eu vou te falar, quando a triagem é preenchida da maneira adequada, quando o risco de sepse já começa a partir dali, auxilia toda uma cascata de tomada de decisão que inclusive deflagra para o médico uma ferramenta de apoio à decisão que é hoje desenhada com a nossa triagem. Então isso é fundamental para o direcionamento. Aí esse paciente vai para a sala de emergência, é atendido, aí todo o know-how da equipe de emergência para atender e fazer o atendimento inicial. Precisa ser uma equipe capacitada, então precisa ser uma equipe que faça treinamentos. Mas que mais do que isso, eu acho que é uma equipe que tem que estar engajada. E além do engajamento, eu queria trazer a questão do propósito. Óbvio que ninguém sai de casa um dia e fala, vou para o trabalho hoje e atrasar um diagnóstico de sepse, não identificar um quadro séptico. Ninguém tem essa intenção. Mas a partir do momento que você tem propósito, você vai sempre buscar a capacitação para entender que, de repente, aquele antibiótico atrasado ali pode mudar o desfecho de um paciente, pode mudar a história de vida de um paciente. Quando a gente se empodera disso, a gente envolve os demais da nossa equipe. E aí eu vou trazer o técnico de enfermagem. O enfermeiro, muitas vezes, é o olho e o técnico, muitas vezes, é a mão para conduzir. Então, a gente precisa ter uma equipe ali entonada. Sabe o maestro? O maestro sozinho também não faz nada. É a mesma coisa na condução do protocolo de sepse e a mesma coisa na condução da assistência de uma maneira geral. Claro que aqui eu vou falar do contexto da sepse, mas o profissional engajado e o profissional com propósito pode sim fazer a diferença. E aí, saindo do contexto de pronto-socorro, esse paciente vai ser alocado no ambiente de UTI, no ambiente de semi-intensiva. E aí são os profissionais que vão estar mais habilitados e capacitados para conduzir o paciente no momento de maior gravidade. Sim, porque um paciente com sepse, com choque séptico, pode evoluir com múltiplas disfunções orgânicas. Quanto maior o número de disfunções, maior o risco de óbito e, obviamente, maior a complexidade que esse enfermeiro vai conduzir ali na beira do leito. E aí eu quero trazer um profissional também, que é aquele que a gente imagina que o paciente séptico não tem que ir para lá, que é o enfermeiro da clínica médica. No entanto, a clínica médica é uma das unidades que também tem pacientes com sepse. Porque lembra que eu falei, aquele paciente que tinha uma pneumonia, começa a evoluir com disfunção orgânica, essa sepse pode acontecer lá também. Esse é um profissional que precisa estar com um olhar muito apurado. Porque ele não tem monitorização do lado dele o tempo inteiro, ele não tem o profissional médico do lado dele o tempo todo, e o enfermeiro da clínica médica ele precisa estar muito atento a qualquer alteração clínica que esse paciente possa apresentar. E muitas vezes essas alterações vão acontecer de maneira sutil.
Então, o que a gente espera é que esse profissional se empodere de um fluxo institucional que a gente fala muito sobre ele, que é o time de resposta rápida. A gente tem muito mais chance de ter sucesso quando o profissional médico é acionado, conduz o paciente dentro do protocolo sepsi e direciona o melhor fluxo para o paciente, seja internar na semi-intensiva ou seja internar na unidade de terapia intensiva. Então, se eu puder passar uma mensagem para o enfermeiro, se empodere. Se empodere daquilo que a instituição te traz, que é capacitação, que são fluxos desenhados pensando na segurança do paciente, pensando no profissional que vai conduzir também, e se empodere do seu conhecimento. Eu tinha um professor, Yasmin, que ele falava assim, conhecimento norteia a conduta. E eu acho que é isso que a gente precisa fazer diariamente na nossa prática. Andréa, muito obrigada pela sua participação e por trazer um pouco sobre a sepsi, porque depois da nossa conversa eu vi a importância que tem e eu acho que vai ser muito bom para todo mundo que for escutar também o nosso podcast. Eu que agradeço a oportunidade, Yasmin, e eu acho que para fechar é exatamente isso que você falou. A gente precisa, eu falei muito de empoderamento do enfermeiro aqui, mas o empoderamento do enfermeiro precisa começar durante a graduação. Então, a gente precisa falar mais sobre sepsi, sim, desde os bancos da academia escolar. Por aqui encerramos mais um episódio do nosso podcast. Para conhecer mais conteúdos gratuitos oferecidos pela Academia Digital Einstein, acesse academiadigital.einstein.br. Até o próximo episódio.